imagino, por exemplo, que Rui Costa vá tentar o mais rapidamente possível da contratação de João Mário, ou de algum nome desse género, até para ganhar alguma legitimidade, pelo menos junto dos sócios, imagino eu. Manuel Queiroz, gostava também de o interrogar sobre o facto, por exemplo, nas recentes polémicas que envolvem os três grandes, o Futebol Clube do Porto é muito ativo, nomeadamente na crítica, na provocação, se me posso dizer, nomeadamente a partir do diretor de comunicação, que neste caso, desde que instalou a polémica e a detenção de Luís Filipe Vieira, para já não se ouviu nada do lado do Dragão. Como é que explica isso? Acho que não se ouviu do Dragão e não se ouviu do Sporting, curiosamente. Também não. Mas do lado do Dragão, há coisas interessantes. Uma delas é que tornou-se público que Luís Filipe Vieira e Pinto Costa passaram a ter uma relação fácil, até soube de um almoço que tiveram há 15 dias. E eu posso dizer que um daqueles episódios do Ironias do Destino, que é um programa que Pinto Costa tem feito no Ponto Canal das últimas semanas, diariamente, um deles foi gravado no Estádio da Luz, na manhã do Benfica-Porto, com autorização expressa do Luís Filipe Vieira. Quer dizer, este é o tipo de coisa. Isto foi no dia 6 de maio, e portanto foi bastante antes destes almoços. E foi, o Sr. Luís Filipe Vieira autorizou o seu filho da equipa do Porto Canal na manhã do jogo, insisto. Ou seja, foi antes do final do campeonato? Exatamente, foi no jogo do Benfica Porto, no dia do Benfica Porto. Exatamente, de manhã, o Sr. Luís Filipe Vieira autorizou que esse episódio fosse, presumo que foi a falar daquele campeonato ganho pelo Futebol Clube do Porto, que depois acabou com a água a sair do relvado e as luzes apagadas, presumo que foi por aí, e portanto era de facto uma relação muito próxima, mais próxima do que eu pensava, ou do que eu sabia, porque de facto permitia estas coisas, até o Porto Canal, que era o inimigo do Benfica, não é? Porque tabulou os bairros e tal, isso tudo foi autorizado, portanto havia de facto uma proximidade que a mim me surpreendeu, confesso, ao saber desta notícia ontem, ao confirmá-la ontem, já tinha alguns dias, mas só ontem é que consegui confirmar. De facto me surpreendeu de forma... porque não sabia que já em maio, no princípio de maio, essa relação era tão próxima e tão fácil que permitia ao Porto Canal e Pinto Costa ir lá com o estádio fechado, portanto foi na manhã do jogo, com o estádio fechado, gravar um episódio desse programa, Ironias do Destino, que chama-se assim, em que o Pinto Costa conta algumas coisas dos seus longuíssimos anos à frente. Fica feita então essa relação. João Brás Frade acha que esta aproximação... Tânia, creio que queres dizer alguma coisa? Sim, queria. Há aqui também uma relação relativamente ao Porto, a explicar também de alguma forma ao silêncio, não relativamente ao Vieira, mas relativamente a este processo. Bruno Macedo é de facto um dos agentes esportivos que mais trabalha com o Futebol Clube do Porto e é credor do Futebol Clube do Porto, em vários milhões de euros. Ou seja, Bruno Macedo é alguém muito próximo do Futebol Clube do Porto, com uma proximidade muito grande. Aliás, em termos de negócios, até tem muito mais dimensão de negócios com o Futebol Clube do Porto do que com o Benfica. Gostava de ouvir, João, sobre esta aproximação, esta relação mais estreita dos últimos tempos entre Vieira e Pinto Costa. Para completar o que disse o Manuel, peço desculpa de o tratar sem cerimónia, mas eu vejo na televisão tanta vez que já o chamo pelo seu nome. E, portanto, para completar, eu há dias atrás, aqui no Pé em Riste, quando alguém se mostrou admirado do Benfica ter recebido bem no camarote presidencial o presidente do Sporting, eu respondi que já há muitos anos que eu via lá o Sr. Pinto da Costa e a equipa toda do Porto. De resto, eu até tenho um amigo lá na direção do Porto, amigo há muitos anos, não tem nada a ver com futebol, o Zé Américo Amorim, e portanto, quer dizer, eu sempre lá ia cumprimentá-lo, o Zé Américo, quando ele vinha à Luz. E nunca houve um incidente, e portanto eles eram recebidos com cordialidade, como julgo que o Benfica era lá no estádio. Isto era uma coisa.
Outra coisa eram as relações pessoais. Não há muito tempo, eu não sei, o Nel Carvalho é jornalista, talvez saiba as datas melhor do que eu, mas não há muito tempo o Sr. Pinto da Costa tinha dado uma entrevista a dizer que relações entre o Presidente do Benfica e o Presidente do Porto eram possíveis, mas entre o Jorge Nuno e o Luís Filipe Vieira não seriam possíveis. Não foi há muito tempo, tem para aí um ano, se tiver, um ano e tal, pelo menos que eu as li. E, portanto, só nessa medida, lembra-se também das declarações. Não, mas, o interessante é que isto vai muito para além disso, não é? Não, é verdade, mas eu só nessa medida é que eu fiquei muito surpreendido. Eu, na parte institucional, eu sempre soube que havia conversas entre os clubes. Sempre soube. Entre os departamentos de marketing, por exemplo, houve sempre algumas conversas. Há uma coisa que eu não estranho, já agora, que eu acho que é importante dizer, porque as pessoas às vezes não dizem. Os interesses do Benfica, do Porto e do Sporting, sobretudo no que respeita a direitos televisivos, são melhor defendidos no contexto atual de centralização das negociações e até da alteração do quadro competitivo nas provas europeias, que irá acontecer, não é, da UEFA, obrigam a que estes três clubes, se estiverem coordenados, com certeza beneficiarão muito mais do que se estiverem individualmente a negociar. E, portanto, eu não estranho que haja aproximação institucional. Não posso dizer que estranho porque é mentira. Aproximação pessoal e que vai um bocadinho para lá do institucional, porque facultar o estádio... Ouça, para mim é uma surpresa. Estou a ouvir pela primeira vez, não sabia. Mas pronto, olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu fico muito satisfeito quando não houver violência no futebol. E, portanto, como fico muito satisfeito e tenho pugnado sempre para que isso aconteça, para mim é um motivo de satisfação. Quer dizer, eu gosto imenso que os clubes se degladiem dentro do campo, está a ver? Quando acaba o jogo. Aquilo é um jogo de futebol, acaba o jogo. E, portanto, tudo o que puder ser feito nesse sentido, para mim, melhor. Eu sei que não é muito popular dizer isto, mas é o que eu gosto. Manuel, só mais uma questão relativa a essa relação que fizeste. Estes incidentes que envolvem Luís Filipe Vieira podem comprometer a exibição desse excerto que foi gravado no Estádio da Luz? Ou achas que não? Daquilo que sabes? Eu penso que não. Ele foi gravado já há bastante tempo, estará enfim, pronto para ser exibido um dia que escolha, não faço ideia, mas que eu fiquei, para mim foi uma surpresa de facto isso acontecer e que nesse dia gosto mais depressa que o Presidente Luís Filipe Vieira não ia ao jogo do que alguns dirigentes do Benfica também, tanto quanto eu soube, exatamente porque falavam com muita abertura e com muita facilidade. Rui Pereira, também gostava de ouvir o que é que os benfiquistas pensarão sobre esta... Eu vou-lhe dizer uma coisa. Curiosamente, eu não sabia que tinha sido feita a filmagem. Assisti ao jogo, ao Benfica-Porto, que não acabou da melhor forma na perspectiva que nós tínhamos em relação ao campeonato, e cumprimentei... Foi um impacto sobre a derrota para o Benfica. E cumprimentei o Sr. Pinto da Costa. Não conheço, nunca falei com ele e cumprimentei-o. E devo dizer o seguinte, na minha perspectiva, é um grave erro os dirigentes, os técnicos, por vezes, não darem o exemplo em relação ao fair play e ao desportivismo. Não há nenhuma razão para alimentar a ideia absurda de que as pessoas dos outros clubes são piores do que nós. É irracional. Claro que nós temos as nossas preferências clubísticas, eu sou benfiquista desde que me recordo, a minha família era toda, mas não tenho nenhuma razão para crer que as pessoas que gostam do Porto, e tenho muitos amigos, ou do Sporting também, são piores do que eu, por natureza e definição. E devia haver uma prática de esportivismo. Já não estou a falar de interesses, não me interessa nada em relação a direitos televisivos nem nada. É uma prática de civilidade, é uma prática de desportivismo. As pessoas cumprimentarem-se e darem os parabéns no fim, se perderam o jogo, e terem um comportamento completamente diferente. Porque o exemplo, em relação à violência, tem de vir de cima. As pessoas não podem ter um comportamento agressivo, um comportamento fanático, completamente irracional, e depois dizer que ficam muito admiradas por verem uma cena de pancadaria num estádio.
Ou fora do Portanto, estádio, que ainda é pior. Eu estou farto de dizer isso. Nunca fiz nenhuma declaração pública a incentivar o ódio até hoje, nem farei, e acho que, de facto, chegou à altura de, no nosso país, os dirigentes desportivos, estou a falar, enfim, felizmente há muitas e honrosas exceções, mas há muitos casos também lamentáveis em que, não quero apontar dedos, não é apontar dedos, em que, de facto, não fazem germinar essa cultura de desportivismo. Tânia Laranja, há pouco falaste do papel de Bruno Macedo também no Futebol Clube do Porto. Achas que é esse peso de Bruno Macedo que explica mais o silêncio do Futebol Clube do Porto em relação à detenção de Luís Filipe Vieira? Ou será esta revelação que Manuel Queiroz deu conta de uma aproximação entre os dois dirigentes? Talvez as duas coisas. O que é um facto é esta relação muito próxima com Bruno Macedo. E Bruno Macedo é, de facto, um dos empresários com mais peso no Futebol Clube do Porto e que é, inclusivamente, criador de vários milhões. Foi ele, por exemplo, que trouxe o Pepe, ou seja, trouxe jogadores, de facto, de peso e tem trazido muitos jogadores e tem uma relação muito grande com o Futebol Clube do Porto. O PP. O PP, não é o O Pepe. PP, não é? sim, trouxe o PP. E foi ele. Sim, mas ele tem um crédito relativamente ao Porto de 4 ou 5 milhões. Ou seja, estamos a falar de uma relação muito, muito intensa. Ele era sócio de Pedro Pinto, aliás, ele ainda é sócio em algumas empresas, que é também um dos empresários com mais peso, de facto, no Futebol Clube do Porto. Ou seja, há aqui, de facto, uma relação muito próxima. Se é isto que é o mais relevante, ou se é, de facto, o que diz o Manuel Queiroz, pode ser uma coisa ou pode ser outra, mas as duas são importantes. Bruno Macedo é uma pessoa muito importante no Futebol Clube do Porto. Concorda, Manuel? Não sei se é diretamente de Bruno Macedo, mas obviamente toda aquela ligação, Bertolucci, Bruno Macedo, Pedro Pinho. Bertolucci é um empresário brasileiro que tratou do Militão, que tinha o PP, que tinha vários jogadores do Benfica, tem sido, digamos, o broker, se quisermos, de muitas transferências de grandes jogadores para Portugal. Obviamente, essa é uma relação muito, muito próxima. Vamos seguir em frente neste especial CM. Luís Filipe Vieira é suspeito de ter utilizado